Vamos lá, meu povo. Luiz Tales teve um probleminha, a princípio ainda não voltou, só que eu também não consigo esperar mais tanto tempo, né? Eu preciso também resolver minha vida aqui em casa e seguir minha vida ao longo do dia. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o campinho rapidamente da tela, ou melhor, o chat, para podermos montar aí o campinho. Bito Teles, caraca, esses 5 minutos de Luiz aí, hein? Como disse, tem que descontar do salário, não é bagunça não, Lê. Valeu, Bito. Bito, para quem não sabe, é irmão de Luiz, viu? Aí é fogo amigo, viu? Tamo junto. Um abraço aí pra Hulk. Foi menino, café foi hilário. Nunca me senti tão parabólico nessa parábola metafórica. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Tamo junto. Isso é verdade, Leiro nunca apoiou a vinda de Kik, não, mas para o amigo aí, eu disse que Kik era melhor trazer Kik do que trazer Inestruça, né? Enfim. Complicado, viu? Haja paciência, haja paciência. Mas, meu povo, vamos lá. Vamos tentar montar o campinho? Vamos tentar aqui esmiuçar e pensar, né, no time que deve ir a campo contra a equipe do Vitória. Vamos lá. Aqui, galera, a gente tem que unir duas coisas, tá? A primeira coisa é tentar unir a base do time que jogou contra o Galícia, para tentar chegar nesse campinho aí que vai enfrentar a equipe do Vitória. Somado a isso, a gente tem que tentar puxar algumas informações, né, que foram trazidas ontem, por exemplo, por Yuri Santana, e alguns feelings também, né? O feeling também é super importante. Yuri, por exemplo, trouxe ontem que há a possibilidade real de Juba e Michel Araújo, né, serem titulares na partida contra a equipe do Vitória, né? Então a gente pode já cogitar o time com eles dois, né? Pode cogitar o time com eles dois. No gol, eu acho que a gente vai de Ronaldo, né? Ainda que a gente tenha, né, uma alternância entre os goleiros desse início de temporada, mas o Ronaldo ele já tinha atuado contra o Galícia e acho que não faz sentido agora, pensando em temporada, a gente não ir com o Ronaldo no gol. Então, eu entendo quem acha que poderia ir de João Paulo, mas eu acho que o Rogério Ceni vai manter o Ronaldo, até porque, né, depois da falha que ele teve contra o Barcelona, tirá-lo, né, tirar o Ronaldo, acho que vai ser uma maneira, de alguma forma, de minar a confiança dele. Né? Então, eu iria com o Ronaldo aí para esse jogo. Na lateral direita, acho que a gente vai de Roman, né? Roman Gomes, para esse jogo. O Gilberto fez os 90 minutos contra o Barcelona e saiu muito cansado, né? Então acho que a gente vai de Roman aqui para esse jogo. Na defesa, acredito em uma defesa idêntica, né? Bem semelhante à defesa que jogou contra o Galícia, né? Gabriel Xavier e Canu. Mas acho que na esquerda a gente vai ter aí o Luciano Juba. Eu não iria. Mas aqui tentando projetar a cabeça de Rogério Ceni, isso aqui é um provável time, é o campinho, tentando imaginar o que o Bahia pode colocar em campo no jogo de domingo. Né? Acredito que ele vai com essa linha de 4 defensores aí. Roman Gomes pela direita, Gabriel Xavier e Canu formando a dupla de zaga, que foi a dupla que jogou e vem treinando junta, né? Obviamente, nos treinos, já que a dupla titular hoje é David Duarte e Santiago Ramos Mingue. Na esquerda, Luciano Juba, informação, inclusive, trazida ontem, né, pelo Yuri Santana, de que Juba é esperado, né, digamos assim, entre os titulares no Clássico Bavi, né? Não me surpreende, porque é um jogador que tem muita capacidade de recuperação, né, jogou muitas partidas na temporada passada, e é um jogador experiente, um jogador que tem chute de fora da área, que tem bola parada, então pode ser realmente uma peça importante. Eu, Leiro, iria com o Iago Borducci, acho importante frisar isso, mas acho que deve realmente pintar o Luciano Juba aí nesse jogo contra a equipe do Vitória. Meio campo. Acho que a gente vai de ACV de Eric. Eric, inclusive, é o entrevistado da coletiva, né, que antecede o jogo, portanto, a coletiva de hoje. Né? Essa é a última coletiva antes da partida, então a coletiva de hoje será com Eric. Então, acho que Eric vai ser titular desse time, não sei se pela direita ou pela esquerda, né? Enfim, vamos ver como é que vai se desenhar isso. Acredito também em Acevedo jogando de primeiro volante, né, pela pegada, pela marcação, até para manter um time um pouco mais físico. E na esquerda, tenho dúvidas. Se ele vai de Nestor, se ele vai de Michel, né, ou se ele vai de Michel um pouco mais aberto pelo lado do campo. Eu tenho dúvidas. Mas vamos acreditar aqui na manutenção do mesmo meio de campo que jogou contra a equipe do Galícia. E vamos aqui de Rodrigo Nestor, né, pelo lado, tá? Pelo lado esquerdo. No comando de ataque, o que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter aqui no comando de ataque um dos dois jogadores que a gente tem na beirada, né? Ou Ademir ou Eric Puga, para mim, vão jogar de titular.
E, inclusive, a informação de Yuri Santana é que a gente tem aí, por exemplo, o Eric Pulga jogando como titular também. É possível que ele comece o jogo. Então, vamos alinhar uma coisa à outra, né? E aí, no ataque, a gente vai de quê? A gente vai de Eric Pulga pela esquerda, certo? E sobram 2 vagas, né? No centro, a gente pode ter um jogador, um centroavante, né? Pode ter um William José, pode ter, de repente, o Juan Pablo jogando centralizado. Ou podemos ter o Cauli, né? O Cauli também é uma possibilidade. Não duvidem, o Cauli jogando aqui centralizado e sendo aquela peça de voltar para o meio para poder Eric Pulga e o ponta direita atacar esse espaço, né? Não acho que a Ademir joga. Acho que a gente vai ter aí na frente, arriscaria dizer que a gente deve ter aqui na frente um time com Michel Araújo pelo lado direito, repetindo mais ou menos o que teve no jogo contra o Galícia. E centralizado, eu fico na dúvida. Eu realmente não sei qual é a cabeça de Rogério Ceni, se ele vai com o William José, se ele vai com o Juan Pablo, eu não faço ideia, né? Ou o Cauli de falso 9, como eu já falei aqui que existe essa possibilidade também. Mas em linhas gerais, claro, não há uma decisão ainda de Rogério, mas isso aqui é uma projeção, né? É uma provável escalação, é uma projeção do que pode acontecer. Jonathan Guedes, ele pede um ataque com Juan Pablo, William José e Michel Araújo. Tá aí a opinião do Jonathan Guedes, tá? Pode ser. Pode ser que pinte, por exemplo, o Juan Pablo no lugar de Michel Araújo e o William José centralizado. Pode ser também, né? Não descarto essa possibilidade. Ou o Eric Pulga vindo jogar pela direita, talvez. O Juan Pablo pela esquerda e o William José centralizado. Podemos ter também, né? Quem sabe pintar também um Kike Oliveira, né? Mas como ele jogou poucos minutos, eu não acho que ele não sairia jogando o clássico, não. Enfim, são algumas possibilidades para esse jogo. Vamos ver como é que vai se desenhar. Acho que Del não vai. Alguns falaram aqui de Del no chat. Del não começa, na minha opinião. Né? Del não começa. Del não começa. Para mim, exatamente o mesmo time que foi contra o Galícia. Aí seria Michel Araújo, Cauli e Juan Pablo, o ataque. Se nós formos colocar o mesmo time, literalmente, que jogou contra o Galícia, o ataque seria Michel Araújo pela direita, Juan Pablo pela esquerda e Cauli centralizado. Seria isso aqui. Esse foi exatamente o time que jogou contra o Galícia no ataque, né? Somente com a mudança de Juba no lugar de Iago Borduc. Né? No lugar de Iago Borduc. Situação de Sanabria está numa fase final de transição, né? Já está acelerando o processo de transição física e é possível que volte aí a treinar nos próximos dias, né? Com o grupo. Hoje o Bahia, inclusive, publicou já, Vitor, nas suas redes sociais, né? Um vídeo ali, uma matéria, digamos assim, né? Um vídeo falando sobre um trabalho intenso, né? De transição física na reta final aí para o argentino Matheus Sanabria, tá? Então essa situação está fora do Bavi, mas é possível que nos próximos dias aí, né, na próxima semana, de repente, ele já esteja à disposição de Rogério para poder treinar com o grupo e quem sabe, né, ficar à disposição do Rogério para o jogo contra a equipe do Corinthians, pelo menos para o banco de reservas, tá? Enfim, Yuri trouxe algumas informações ontem que existe a possibilidade da titularidade de Juba, como eu falei para vocês, por isso que Juba está aí. E também existe a possibilidade da titularidade de Eric Pulga, né? O que ele traz, inclusive, é o seguinte, ó. A expectativa é que Eric Pulga comece como titular pela ponta esquerda no Bavi. Outra possibilidade é Michel Araújo pelo lado esquerdo, com Ademir pelo lado direito. Ao menos um dos pontas deve iniciar o clássico, né? E aí pode ser que pinte também essa formação com Michel pela esquerda e com o Ademir pela direita, né? Pode ser também. Não sei exatamente se Ademir seria a melhor opção, né? Já nesse início. Não sei se ele se cansou muito em relação ao último jogo, né? Ele fez 67 minutos. Quanto tempo o Pulga fez em relação ao último jogo? Porque o Ademir foi bastante acionado, né? Deixa eu ver aqui o Eric Pulga. Quantos minutos ele fez? Acho que ele fez 67 também. Ele foi substituído no mesmo tempo, né? É isso. Pulga e Ademir fizeram a mesma quantidade de minutos. E aí? Juba, Jean Lucas, Caio, Ademir e Everton podem ir no banco? Podem. Podem. Sem dúvida. Pode acontecer no banco.
Esse ataque é que eu não tô muito seguro. Eu acho que vai ter mudança. Eu não acho que vai ser... O ataque, eu acho que não vai ser o mesmo ataque que jogou contra a equipe do Galícia, não, velho. Né? Não acho que vai ser esse mesmo ataque, não. Eu achei o ataque um pouco engessado contra o Galícia. Michel Araújo não estava nas suas melhores condições. Eu não gosto muito de Michel Araújo jogando aberto por aqui, em que pese ele tenha cumprido taticamente a função, mas eu não gosto muito de Michel jogando por aqui. Enfim, eu apostaria aqui em Ademir. Né? Eu apostaria aqui em Ademir. Ou, como eu disse, né? De repente você tendo ali o Ademir, um Michel Araújo pela esquerda, né? Que eu também não gosto muito, mas é menos mal. E aí na frente eu tenho essa dúvida também, né? Em relação a Cauli, enfim. Se ele começar com Cauli, é mais provável que ele comece com o Eric Puga. Aí ele pode começar, por exemplo, com o Eric Puga pelo lado esquerdo, Cauli por aqui, né? Pelo lado direito, Eric Puga pelo lado esquerdo, e aí a gente teria que ter um centroavante ali, né? Quem seria esse centroavante? O William José? Seria o próprio Juan Pablo? Né? Quem faria esse jogador mais centralizado? Né? Enfim, seria o William José aqui? O William José, Juan Pablo, enfim. Aí eu fico nessa dúvida. Quem é que vocês cogitam aí nesse ataque? Para Michel jogar, seria melhor ir com Gilberto para fazer as ultrapassagens. Ele mandou o Roman fazer isso contra o Galícia, mas deu para ver que não era muito a dele. É isso. Eu acho que a gente vai de Ademir aqui, tá? Acho que a gente vai de Ademir aqui. Ademir, Puga, e vejo Ademir e Puga, ou Ademir ou Puga, né? De repente vejo aqui a gente indo com Juan Pablo, né? E Cauli. E aí na hora de marcar, né? A gente voltaria marcando nesses moldes aqui. E na hora de fazer a construção, né? Que a gente tem feito a construção dessa forma, nessa área de 3, eu acho que pode pintar um 3-1-4-2, né? Que a gente tem visto com Juan Pablo e Cauli mais à frente, né? Não sei quem é que vai fazer essa amplitude, aí talvez Juba possa fazer essa amplitude aqui para a gente fazer essa linha de 4 jogadores aqui, né? Com Eric Nestor, Ademir de um lado e Juba do outro, a linha de 3 aqui e Acevedo ao centro, né? Acho que essa formação a gente tem grande chance de acertar uma boa quantidade de jogadores. Iago, se a gente for com o Juan Pablo aqui, a gente pode ter um Iago por aqui, porque Iago faz melhor essa amplitude, quer dizer, teoricamente, ele tem mais capacidade de fazer amplitude do que Luciano Juba, né? Do que Luciano Juba. Enfim. Santiago Ramos Mingo na zaga? Não acho não, velho. Acho que ele vai segurar David Duarte e Mingo pro jogo do Corinthians. Acho que a zaga vai ser realmente Gabriel Xavier e Canu, tá? Acho que vai ser isso. E aí? É por aí? Vocês acham que a gente tem chance de acertar quantos nomes aqui nessa escalação? Eu vou de Iago aqui, viu? Eu vou de Iago Borduque aqui. Acho que ele vai repetir essa linha de 4 que jogou contra o Galícia. Aí do meio para frente, acho que vai ter aqui a entrada de um ponta. Mas de resto, um time bem similar que jogou contra o Galícia, só que a entrada de Ademir no lugar de Michel Araújo, né? E aí você vai ter ali um Juan Pablo e um Cauli, por exemplo, jogando mais centralizado quando o Bahia tiver a bola, tá? Enfim, acho que vai ser mais ou menos por aí. Meu povo, é aquele famoso por hoje é só, tá? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela participação.